Olá, seja bem-vindo ao canal da Clínica Concon. Eu sou Admar Concon Filho e aqui na clínica nós temos profissionais de diversas áreas da saúde, em diversas especialidades, que explicarão para vocês muitos dos problemas e das doenças existentes e como ter um tratamento adequado. E ainda, como fazer para ter uma rotina mais saudável com melhor qualidade de vida. Hoje, nós temos a honra de ter aqui a doutora Mariângela Paolis, psicóloga, que está aqui com a gente e vai participar com a gente desse bate-papo. Certo, Mariângela? Certo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder contribuir com todos. Ok, muito obrigado pela sua participação. A doutora Mariângela Paolis é psicóloga pela PUC Campinas, especialista em transtornos alimentares e obesidade grave pelo CEPSI, FCM e USP, psicólogo do Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos, da Clínica Concon, psicóloga do Hospital e Maternidade Galileu e membro da COESAS, da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica Brasileira. Mariângela, a gente recebe algumas perguntas de alguns dos nossos pacientes, quer nas consultas, quer pelas redes sociais, e eu vou te passar essas consultas para que você ajude-nos a resolver ou a responder a esses nossos pacientes, a essas dúvidas, ok? Ok. Então, veja, o paciente lhe pergunta, por que passar pelo psicólogo para a realização da cirurgia bariátrica? Quais são as etapas desse acompanhamento? O alimento, o comer, é um ato fisiológico, mas a comida para nós, ela tem uma conotação afetiva, Todas as angústias que a gente vivencia no dia a dia e que às vezes trazem insegurança, dificuldades na tomada de decisões, às vezes numa conotação mais extrema, um quadro depressivo, a gente precisa de um objeto de alívio para essas angústias, não é? Então, a gente às vezes busca o objeto que está mais disponível e um deles é o alimento, Então a gente diz que para nós o alimento expressa sentimentos que não foram colocados de outra maneira e é isso que eu preciso compreender. Então, no acompanhamento psicológico para o tratamento do controle da obesidade pela cirurgia, ele tem 3 aspectos. É pré-operatório, antes da cirurgia, passa para fazer uma avaliação. O transoperatório, que é o período que o paciente está internado. 1 mês depois da cirurgia, ele retoma para dar continuidade. Mesmo sabendo que muitas informações sobre dietas, por que eu não consigo controlar o meu peso? O que está acontecendo? Justamente porque o comer em excesso, ele tem essa conotação emocional. O alimento para nós, ele expressa sentimentos que eu não consigo de outra maneira. E esses sentimentos, em alguns momentos, eles estão inconscientes. Às vezes a gente brinca, fala que desconta na comida, Como paciente eu pergunto, por que desde quando tem obesidade? Eu desenvolvi quando eu parei de fumar. Mas por que fumava? Porque era ansioso e não tratou a ansiedade. Então eu preciso fazer essa interpretação do que significa para esse paciente comer em excesso. Então, não é uma coisa racional que está na linha da lógica. Eu sei, eu controlo, Eu preciso de uma compreensão e de um tratamento em função do que significa. Uma outra pergunta, compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? Eu tenho essa compulsão alimentar e como eu posso tratá-la? Hoje em dia existe uma confusão grande, todo paciente que tem obesidade, ele passa por momentos que ele tem uma compulsão, ou seja, um ingesto excessivo de algum alimento.
por isso que ele tem obesidade. Então, o que é compulsão? É comer sem controle, tá? Mas necessariamente não significa que é um transtorno. O transtorno já está num quadro de doença psiquiátrica. A compulsão é algo que a gente vivencia, às vezes em festas, em reuniões, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Final de trabalho, né? E que buscam alívio, tá? Agora, o transtorno compulsivo, ele não tem controle e a pessoa ingere uma quantidade absurdamente fora do normal. Mas tem que ter um protocolo para corresponder a esse diagnóstico, que é uma vez por semana, esses hábitos compulsivos, pelo menos 3 meses consecutivos. O que está fora disso a gente chama de modalidade relacional. É o comer emocional, que não é a compulsão. Eu preciso retornar à psicóloga depois da cirurgia bariátrica? Como é esse acompanhamento após a cirurgia bariátrica? É importante? Sim. Existem vários artigos nesse sentido, onde a doença, a obesidade, ela pode ter, né, características de cronicidade. Ela não tem cura, por isso que a gente faz uma anamnese desde o início para classificar em que grau esse paciente que busca a cirurgia está inserido, tá? Em função disso, o mais difícil não é, a gente observa, eliminar o peso, é manter. Então, ele precisa de um acompanhamento ad eterno. Tenho medo de voltar a engordar. Fiz a cirurgia bariátrica. Isso pode acontecer? E como trabalhar esse medo e como evitar essa recidiva do peso? Então, é uma mudança. A cirurgia propõe, principalmente no primeiro mês, uma perda de peso muito significativa e muito rápida, tá? Então, às vezes, o psiquismo não acompanha, né? Então, eu preciso, tá, da equipe multidisciplinar, né, para trabalhar todos os aspectos, objetivando essa estabilidade e o sucesso no controle do peso. Ok, muito obrigado pela sua participação.